uma estratégia que ganhou popularidade nos últimos anos é a estratégia low carb, ou seja, reduzir a quantidade de carboidratos na alimentação, que algumas pessoas entendem como cortar pão, massa, batata, arroz, outras entendem como estilo de vida e que de fato tem se tornado a principal estratégia escolhida para emagrecimento. Mas será que é tudo isso mesmo? Hoje, em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, vamos falar sobre mitos e verdades da estratégia low carb. Fique com a gente, você está no lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Valéria Goulart. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, tem especialização em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, é mestre em Medicina do Esporte pela Universidade Federal de São Paulo, participou do curso de Lifestyle Medicine da Universidade de Harvard e atualmente atua com ênfase em emagrecimento e medicina integrativa. Prazer te receber aqui no programa. Finalmente conseguimos! E com um tema que é sempre muito atual e muito polêmico, né? Porque se tem uma realidade que é comum para mim no consultório, é receber aqueles pacientes que chegam falando: doutora, eu cortei o carboidrato, cortei batata, pão, massa, arroz e não estou conseguindo emagrecer. Isso é comum para você também? Olha, é muito comum, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? E realmente hoje no consultório as pessoas chegam, principalmente nessa pandemia, todo mundo está fora de forma e às vezes, né, a pergunta que não quer calar, doutora, eu quero emagrecer. É realmente uma das coisas mais comuns mesmo. E para vocês, gente, na prática de vocês, costumam receber esse tipo de paciente ou já tiveram essa queixa? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que quando a gente escuta esse tipo de fala, né, isso mostra o quanto, de fato, a gente tem mitos relacionados à questão do carboidrato, a dieta low carb, né, a estratégia de redução de carboidratos. Então, vamos começar entendendo melhor o conceito. O que é, de fato, a dieta low carb? Na verdade, a dieta low carb, a gente, nem esse termo dieta é muito interessante usar, a gente fala que é uma estratégia alimentar que ela é baseada na comida de verdade, uma comida sem rótulos, sem embalagens, que é como se tivesse uma inversão da pirâmide alimentar que a gente fala. Então, é um estilo de vida, é um estilo de alimentação, né? Que, se quiser, a pessoa pode seguir o resto da vida. A gente tem que entender que low carb é baixo carboidrato, não é sem carboidrato, né? É uma estratégia de alimentação nutricional que vai diminuir o consumo dos carboidratos. Então, você vai começar a eliminar principalmente o excesso de farinhas brancas, açúcares, assim, pão, tapioca. São alimentos, às vezes, industrializados, processados, bebidas adoçadas, né? Alimentos ricos em amidos. Né? Então, quando você diminui isso, você vai aumentar o consumo de proteínas e gorduras boas, como ovos, carne, peixe, frango. Né? As gorduras vão vir geralmente de alimentos como noz, abacate, azeite. Né? Então, você vai comer alimentos saudáveis. Então, a gente fala que a estratégia low carb ou dieta low carb para todos realmente vai trazer benefícios para a sua saúde. Para você ter uma ideia, vai controlar a fome, porque vai dar uma saciedade maior, a pessoa vai perder peso, vai diminuir a redução de calorias como um todo, vai baixar muitas vezes o colesterol, o triglicéridos, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, controlar a diabetes,
vai melhorar, inclusive, a função até do intestino do seu corpo. Né? Já tem trabalhos mostrando que 14 dias de low carb já vai diminuir até a gordura do fígado, né? Então, é assim, é uma estratégia alimentar muito boa e que não é de agora, já existe há mais de 100 anos. Às vezes a pessoa fala, ah, não, tal, é uma moda. Não, já existe desde 1864, que foi usado justamente uma dieta mais cetogênica para poder equilibrar o organismo, tratar condições de obesidade, inclusive até para epilepsia, que é às vezes a dieta mais cetogênica. Perfeito. Inclusive, você já adiantou minha próxima pergunta, que era se a gente tem evidências de fato na literatura que mostrem esses benefícios metabólicos todos, esses benefícios no emagrecimento. E você falou uma coisa que é uma distinção muito importante, que a gente precisa sempre reforçar e resgatar para as pessoas. Reduzir carboidrato não significa eliminar carboidrato, né? A gente está falando de uma estratégia de restrição, mas não de zero carboidrato. Até porque isso seria impossível, gente. Entendam que, assim, vários alimentos, mesmo que não sejam fonte de carboidrato, eles têm carboidrato. Então, chegar ao nível zero é praticamente impossível. Mas um pontinho bem relevante também dentro do que você falou, e até mesmo quando a gente pensa nessa questão de que é reduzir, mas não significa zero, né? Quando a gente olha assim para as diretrizes, o que nós utilizamos para definir o que seria uma quantidade normal de carboidrato, a gente utiliza aquela diretriz das DRIs, né? 45 a 65%, que é bastante coisa. Então, qualquer coisa abaixo de 45%, a gente já estaria começando a fazer uma restrição de carboidrato. A gente já começa a entrar nessa estratégia. Só que de 45% para baixo, a gente tem uma margem aí bem ampla, né? Então, quanto a gente precisa reduzir esses carboidratos para começar a ter esses resultados que os estudos mostram? A gente tem que falar assim, que não existe aquela regra, isso é muito individual. Geralmente a gente vai reduzindo já 120 gramas de carboidrato por dia, já é até considerado low carb. O que a gente fala que é very low carb, que é uma low carb mais restritiva, é abaixo de 40 gramas por dia de carboidrato, né? Então, se a gente for ver, realmente, as DRIs, que é desde 2003, já começou a colocar que a média de consumo de carboidrato entre 45, 50, 70% das calorias diárias, lipídios são gorduras entre 25 a 30 e a proteína 12 a 15. Então, imagina você aumentar a ingestão de proteína e realmente diminuir a parte de carboidrato. E não é tão difícil, né? Às vezes a pessoa basta começar, né? Tem que ter um controle justamente da tabela brasileira de composição dos alimentos, que é a TAC, a fonte mais confiável, para você começar a acostumar a saber qual a quantidade de carboidrato, o que acontece, o que tem que colocar, né? Então, realmente, a gente tem que pensar e diferenciar vários tipos de low carb, né? Porque hoje em dia existem 4 grandes grupos. A Vero Low Carb, que é onde que o consumo de carboidrato é muito baixo, fica às vezes 20, 30 gramas por dia, né? É para você atingir a cetose, né? A cetose você vai atingir um nível que você começa a queimar muito e principalmente muito bom para o diabético. A low carb, que a gente fala que é o comum, né? Geralmente é um consumo de 50 até 100 gramas por dia. Esse é muito variado, tem diversos conceitos, mas é mais fácil de seguir. E depois tem a low carb, que a pessoa são assim, uns praticantes que agora é uma nova vertente que chama slow carb, né? Então, como se fosse assim, abaixo um pouquinho mais do padrão. Tem a Stand American Diet, né? Que é um padrão que pode ser assim, os consumos podem chegar até 60%, mas isso é um pouco mais difícil. Geralmente, o low carb hoje a gente coloca numa redução um pouco mais baixa de carboidrato, entre 50 até menos gramas por dia de carboidrato. Perfeito. É um ponto bem importante, porque assim, eu acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco no conceito e não tem, de fato, como não se perder, até mesmo para os profissionais, porque não são conceitos completamente fechados, né? A gente não tem um consenso na literatura dessas margens do que constitui cada tipo de low carb. Então, realmente, é natural as pessoas se perderem um pouco. Mas acho que é bem importante elas saberem
que a gente não precisa necessariamente chegar a um padrão do estilo cetogênico, né, a uma very low carb, para já começar a ver essas respostas metabólicas que são benéficas, essa resposta no emagrecimento, por exemplo, os estudos mostram que até mesmo reduções moderadas de carboidrato já trazem esses resultados. E você pontuou desde o início outra coisa que eu acho que é essencial e fundamental da gente lembrar para as pessoas. E quando a gente fala na estratégia low carb, a gente foca muito na quantidade, né? Quantos de carboidrato. Mas até mais relevante do que isso é a qualidade, é o tipo de carboidrato, porque fazendo essa troca, fazendo essa modificação por carboidratos de qualidade, ou seja, tirando os carboidratos refinados, tirando as farinhas, tirando os açúcares, tirando tudo que é embalado e aumentando toda essa parte de carboidratos, a comida de verdade que você falou, né? Os vegetais, naturalmente a gente já vai ter uma redução na quantidade de carboidrato e vai ter ainda outros benefícios associados às vitaminas, aos minerais, aos compostos bioativos, às fibras presentes nesse tipo de alimento. E aí, pensando num caminho então bem prático, quando você identifica uma pessoa que se encaixa no perfil, né, que você está buscando para indicar essa estratégia, na prática, como você introduz essa estratégia no dia a dia da pessoa? Então, a gente tem que primeiro identificar uma pessoa que ela tem um padrão de conseguir seguir. Não é tão fácil, principalmente de qualquer tipo de dieta, é você manter, entendeu? A parte da dieta low carb, né? Então, a pessoa primeiro ela tem que querer, né? Participar, né? Eu acho que assim, a pessoa quando vai no consultório, ela já está apta, né? Já está querendo mudar seu estilo de vida, porque é uma mudança de estilo de vida, de qualidade de tudo, de você realmente fazer atividade física. E para ser eficiente, o metabolismo funcionar de novo, você também tem que adotar, porque vai causar uma desinflamação do seu organismo. Na fase inicial, você até elimina o excesso de líquidos e tudo. Então, assim, é muito importante você começar a ter uma mentalização. Limpar a despesa, né, que a gente fala, limpar seria assim, eliminar tudo que possa você ter recaída, que a gente não fala proibido, mas aquela comida que não é legal, aquele monte de doces, de farinhaços, de amidos, que às vezes aqueles pacotes de bolacha, aqueles monte de coisa. Primeiro você tem que livrar tudo, doa. Se tiver, você vai comer. Então a gente fala o seguinte, não ter esses alimentos que não são saudáveis e que são ultraprocessados, primeira coisa que você tem que fazer, depois que está tudo separado, você começa a ter que realmente, o que eu posso comer, o que é bom. Com o tempo você acaba acostumando quais são os alimentos que são saudáveis, né? Entendeu? Então, o que é interessante. Mas primeiro você tem que ter essa mentalização. Tem pessoas que às vezes conseguem ser radical, tirar tudo, outras não, às vezes aos pouquinhos. A gente fala devagar e sempre. Eu acho que é importante você desacostumar, né? Porque o carboidrato, tudo, né? Se a gente está feliz, a gente vai comer, se está triste, vai comer. Então, assim, é você começar a colocar alimentos mais saudáveis. Então, por exemplo, existem frutas que é kiwi, existem diversas frutas, mandioca, batata, essas coisas, que às vezes a gente fala, eu não vou comer mais um pãozinho, alguma coisa. Sim, tem o pão ou carne. Então, são várias coisas que você tem que fazer essa mentalização. E depois, com o tempo, isso vai surgir, vai fluindo. Acho que é importante você começar a ter uma orientação no início com um profissional da área de saúde, tanto médico, nutrólogo como nutricionista, que vai te colocar nesse mundo low carb que a gente fala, que é contagiante, principalmente quando você começa a ver os resultados no seu corpo. Perfeito, perfeito. E esses são pontos fundamentais mesmo, assim. Eu acho que um grande passo que você falou é essa mudança de mentalidade. Porque grande parte de conseguir fazer qualquer estratégia é você querer, né? E então começar a dar esses passinhos e entender que eu sempre brinco que quando a gente fala neste caminho de emagrecimento ou de qualquer estratégia que envolva mudança de estilo de vida, a gente não está falando de um sprint, né? A gente está falando de uma maratona. Então, é natural que vão ter momentos em que a coisa não vai funcionar e tá tudo bem, né? A pessoa teve ali seu momento em que fez consumo do que não desejava, tá tudo certo. Na próxima refeição você volta ao normal, porque isso faz parte do processo, né?
Então, o trabalho da mentalidade e de ir incorporando essas mudanças aos poucos. E deixa eu te perguntar, assim, você está mencionando muito como um estilo de vida, que qualquer pessoa que queira pode fazer, mas tem alguma contraindicação? Tem pessoas para quem não é tão indicado uma estratégia low carb? Geralmente a gente tem que tomar certo cuidado, porque, lógico, alguns tipos de grupos, principalmente assim, gestantes, né? Então tem que tomar cuidado. Gestante é um caso à parte, né? Você não pode é, ter uma estratégia restritiva, principalmente na gestação, crianças, né? Entendeu? Adolescentes também, a não ser que tem também, que a gente fala, adolescentes que às vezes têm epilepsia, né? Então a gente realmente já tem certo, a própria epilepsia, a indicação, inclusive, da dieta cetogênica, que o carboidrato vai aumentar a frequência de convulsões. Então, um dos motivos principais em estudos anteriores, diversos estudos da dieta cetogênica, com pessoas com epilepsia, mas assim, o básico. E alguns idosos, por exemplo, se tiver algum tipo de restrição, mas grande parte, às vezes, da pessoa idosa, ela já come um excesso de carboidrato, já tem uma mentalidade. Então, assim, que a gente fala, eu acho que tem que ter um conceito muito grande e ter certas restrições, principalmente que eu coloco crianças e geralmente gestantes. Perfeito. Valéria, e a gente está falando muito em emagrecimento, né? Mas e como fica para o pessoal que quer hipertrofia, por exemplo, ou quem está buscando rendimento esportivo? Geralmente assim, a gente fala o seguinte, depende. Todas as dietas, seja low carb ou não, vai causar um pouco de perda de massa muscular, né? Ou seja, músculo, né? Entendeu? Então, assim, o que que a gente sempre fala? Vai fazer qualquer tipo de mudança na alimentação, principalmente radical, tem que ter atividade física, gente. Principalmente o treino resistido, que é a musculação, né? E vai ter que aumentar o consumo de proteína também para poder formar a massa, né? Então, isso que a gente fala vai depender muito do volume e da intensidade dos seus treinos, né? Então, assim, se você treina muito, muito, com muita intensidade, pesado e tudo, quando você vai tirar o carboidrato, lógico, você vai sentir, existe uma certa adaptação que o seu corpo vai acostumando, né? Então, assim, mas, por exemplo, imagina se você é sedentário, vai começar a academia agora, vai treinar poucas vezes por semana, vai fazer treinos curtos e às vezes intensos, a dieta low carb vai ser excelente para atingir o objetivo. Você já começa a perder peso, você já começa a ficar desinchado, mais animado, entendeu? Então, assim, cada pessoa é uma, lógica evidente. Às vezes você não vai fazer uma cetogênica se você nunca fez uma dieta, né? Vai restringir total, você não vai parar em pé. Mas é questão de adaptação. Às vezes o corpo ele demora um certo tempo para adaptar. Mas depois você vai ver o seu treino. Hoje existem atletas, entendeu? Que fazem low carb e que ganham massa muscular, inclusive fisiculturistas, né? Então, assim, vai depender muito. Se você já é um atleta, por exemplo, de crossfit, levantamento de peso, entendeu? Então, assim, tem trabalho, inclusive, da Itália, mostrando que as pessoas, mesmo com esse tipo de atletas, eles não perderam massa muscular, mas também mudaram o treino, né? Então, tudo tem que ser bem acompanhado, medidos, né? E também a qualidade do alimento que você está colocando dentro de você. Não quer dizer que, que é low carb, posso tudo, vou me encher a cara de fritura, não. Aí também comer esse tipo de alimento não vai fazer benefício para ninguém. Perfeito. Eu acho que assim, o que você está falando da individualidade, né? De que assim, quando a gente pensa nesse tipo de objetivo, como é o caso de uma hipertrofia, o caso de um rendimento esportivo, nunca foi mais verdade que para trabalhar com esse tipo de estratégia, cada caso é um caso, né? Em termos de emagrecimento, metabolicamente, uma estratégia com redução de carboidrato faz muito sentido. Em termos de hipertrofia ou de rendimento esportivo, aí metabolicamente já não faz tanto sentido, porque a gente está trabalhando vias diferentes. O que não significa que ninguém vai poder fazer uma restrição de carboidrato e ter esses resultados. É verdadeiramente o caso a caso, né? E a escolha da qualidade do alimento e entender esse nível de treinamento, porque um atleta de ponta que está buscando rendimento é um atleta que provavelmente vai precisar de um carboidratozinho a mais, né? Mas aquele praticante que quer uma hipertrofia, mas também não é nada muito exagerado, a gente volta a relembrar a questão de que
De 45 para baixo tem uma margem ampla. Então, trabalhar uma low carb moderada pode trazer essa mudança de composição corporal, em que ele mantenha a massa magra ou até mesmo ganhe, mas também mantenha a gordura ou até mesmo diminua, né? Então, a gente tem as suas vantagens. E quando você trabalha essa estratégia, você costuma utilizar suplementos? Sim, geralmente a gente sempre é importante a pessoa. É difícil todo mundo se alimentar com todos os nutrientes que você, qualquer tipo de plano alimentar, às vezes a pessoa não consegue bater as metas, né? E hoje, nossa, mais de 10 milhões de brasileiros já fazem os suplementos nutricionais todos os anos. Então, tem alguns suplementos que, se você não conseguir atingir essa meta, por exemplo, ômega 3 é maravilhoso, entendeu? Então, assim, é rico em gordura, principalmente baseado a nível de peixes, né? Então, assim, ou se não, tem uns que também são a nível animais ou vegetais, mas é muito importante o ômega 3, né? Então, existe algum. Vai depender, como eu falei, vai depender muito do seu tipo de alimentação que você está fazendo. Entendeu? O magnésio, por exemplo, né? Então, o magnésio participa mais de 300 reações do nosso organismo, né? Então, ele é envolvido em diversos processos, regulação de pressão, de proteína, inclusive para sintetizar, para produzir proteína, para manter todo o nosso sistema nervoso funcionando, a parte muscular, regular o açúcar do sangue, né? Então, muito importante e hoje muito comum deficiência de magnésio. Para ter uma ideia, a segunda deficiência nutricional mais comum, inclusive até país desenvolvido, né? Então, tem lugares que realmente a pessoa tem uma carência muito grande, além de ser excelente relaxante muscular, né? Então, assim, dosar o nível até de vitamina D da pessoa, né? Hoje é uma carência muito grande na vitamina D, que eu acho que ela é importantíssima para participar de diversos tipos de reações do nosso organismo, né? Apesar que o Brasil é um país que sempre está com sol, né? A pessoa sempre tem que expor pelo menos 15, 20 minutos por dia, né? Então, para ajudar nisso aí. Mas eu acho que, assim, geralmente, a maioria das pessoas, independente da dieta que faz, tem carências desses tipos de metas. Tem pessoas que, às vezes, não conseguem atingir um nível de ingestão de proteínas. Então, a gente sempre recomenda, às vezes, as proteínas em pó. Os whey protein, albumina, entendeu? Então, assim, caseína, dependendo do que a pessoa... ou o nutricionista e o médico estão indicando, porque, assim, às vezes tem que bater sua meta e você não consegue. Não quer dizer que 100 gramas de... por exemplo, carne tem 100 gramas de proteína, não tem isso, né? Então, assim, a injeção de gorduras boas, né? Então, assim, a gente coloca, por exemplo, óleo de coco, o MCT, então são um tipo de gorduras boas, né? Principalmente para evitar aqueles que a gente fala que é gripe low carb, né? Não é uma gripe, é um nome que a gente fala, porque na hora que você começa a fazer a dieta, o nosso corpo, ele vai... você tem que ingerir muito mais água, alguns sais minerais, principalmente sódio, potássio e magnésio, porque senão a pessoa, assim, pode dar uma descompensada e pode ter alguns efeitos colaterais, ficar cansado, ter várias outras coisas, como se tivesse gripado mesmo, né? Então, muito importante esse equilíbrio. Então, suplementação, dependendo do que você vai comer, é muito importante, né? Às vezes uma glutamina, né? Então, tem pessoas, às vezes, que tem que usar creatina, principalmente se for um atleta. Então, tem que ter um tipo de suplementação dependendo do estilo de vida da pessoa. Perfeito, fantástico. Você sabe que depois da gente ter gravado já um monte de programas, eu estou começando a perceber que a gente tem, assim, os queridinhos do programa, que são sempre os primeiros mencionados. O ômega 3, o magnésio, a vitamina D, as proteínas. Eu acho que a gente podia criar um quadro dos queridinhos, né, gente? Valéria, super obrigada, muito obrigada por compartilhar essa experiência. Queremos ouvir de vocês agora. Nos contem nos comentários quais dicas práticas que vocês já vão colocar em ação. Quem já testou a estratégia low carb, deu certo, não deu certo? E fiquem com a gente, porque já já voltamos com mais mitos e verdades de low carb.
hoje a gente tem uma Nutri Responde que eu particularmente gosto muito, que é quando a gente brinca de mitos e verdades. Eu pego várias das perguntinhas que o pessoal nos mandou antes da entrevista e aí a gente vai responder para eles se é um mito, se é verdade e por quê. E eu quero que vocês brinquem com a gente. Então, assim, logo antes dela responder se é mito, se é verdade, já fiquem prontos ali nos comentários para vocês responderem também. Combinado? Pronta? Pronto. Então, bem, então vamos lá. Prontos? Vamos lá. Primeiro, mito ou verdade? Ah, isso aqui é muito comum. Para emagrecer, preciso cortar os carboidratos. Bom, isso é mito, que na verdade não é assim que funciona. Na low carb, você tem que diminuir o consumo dos carboidratos e priorizar a fonte de gorduras boas e fontes proteicas. Então, quer dizer que low carb é baixo, não zerar carboidrato, né? Então, assim, então, dependendo da low carb ou cetogênica, como você vai fazer, então a gente nunca fala alimentos proibidos, permitidos, desde que você chegue e atinja aquela meta do carboidrato que foi proposto para você. Perfeito. E também, assim, a gente precisa lembrar, gente, que é uma estratégia. Tem várias outras estratégias e a gente sempre vai avaliar qual que é a mais adequada caso a caso. Então, tem formas, muitas formas de emagrecer, mesmo que o caminho não seja restrição de carboidrato, sim. Agora, do que a gente não vai fugir nunca é da qualidade, tá? A gente sempre vai fazer esse caminho aí de mudança para melhorar a qualidade dos carboidratos que a Valéria comentou no início. Porque isso é uma questão de saúde, 100%. Se a estratégia vai envolver, de fato, uma redução de quantidade, a gente tem várias possibilidades e temos sempre como adequar aquela que é melhor para cada pessoa, né? Vamos lá, mais um. Em uma dieta low carb, isso também é muito comum. Em uma dieta low carb, preciso cortar as frutas. Mito. Então isso todo mundo fala, então eu não vou comer frutas, eu vou comer carne, gordura, não é bem assim, porque na verdade hoje as frutas que a gente está comendo, elas sofreram diversos processos, né? Pode ver que hoje a fruta é muito mais doce, tem fruta sem caroço, então aumentou muito a quantidade de frutose, mas existem algumas frutas que a gente fala que tem até 10 gramas de carboidrato líquidos digeríveis, que a gente fala a cada 100 gramas de frutas. Então, o campeão deles todos, o abacate. O abacate tem 2 gramas de carboidrato líquido para cada 100 gramas de fruta. Então, é maravilhoso o abacate, entendeu? É baixíssimo carboidrato, rico em gordura, entendeu? É a base até da dieta cetogênica. E além de ser rico, mais rico de potássio do que a banana, porque os outros falam, mas a banana, não sei o que, banana tem alto carboidrato. Tomate é uma fruta, também tem só 2 gramas de carboidrato. Morango, amora, coco, framboesa, acerola, limão, goiaba, né? Caju, maracujá. Então, tem várias frutas que a gente tem que pensar. A única coisa que a gente fala, às vezes, é a restrição do suco de fruta, né? Porque o suco de fruta vai diversas frutas, você vai tirar aquela fibra e realmente vai ficar, às vezes, com muita taxa de carboidrato. Tomar certo cuidado com esses, que realmente você não erra. Perfeito. De fato, a gente tem frutas e frutas, né? E mesmo assim, gente, lembrem, temos vários tipos de low carb. Então, talvez, se a estratégia caminhou para um lado cetogênico, a gente precise ter esse cuidado de escolher qual fruta trabalhar para que ela tenha uma quantidade de carboidrato menor e caiba no que foi planejado. Mas se a gente está trabalhando com uma moderada, vocês viram a Valéria mencionar até 130 gramas de carboidrato, 120 gramas, 100 gramas, cabe muito bem qualquer fruta. Tá? E as frutas têm essa vantagem de ter a fibra, de ter as vitaminas, ter os minerais, os compostos bioativos, que vão trazer uma série de outros benefícios, né? Menos o suquinho, que aí você está perdendo várias dessas qualidades. Vamos lá. A estratégia low carb. Bom, esse aqui é um bom pontapé. O que eu acabei de falar é um bom pontapé para o próximo. A estratégia low carb é pobre em fibras. Esse é mito, né? Então, assim, tem inclusive uma pesquisadora da Nova Zelândia, que é a doutora Karen Zinn, ela já fez inclusive trabalhos mostrando que a dieta low carb às vezes tem mais fibra do que a dieta ocidental padrão, depende do que você vai comer, por isso que tudo são as escolhas. Por exemplo, alimentos, abacate, aspargo, couve-flor, morango, berinjela, alface, eles são ricos em fibras, e é low
carb, né? Então a gente tem que imaginar que cada vez mais o mundo ocidental está comendo menos fibra, né? Então, assim, menos 20 gramas por fibra. E já tem trabalhos, inclusive da própria Nova Zelândia, da Universidade de Otago, que coloca que a gente tinha que comer no mínimo 25 gramas de fibra por dia. Então, a gente tem que algumas metas atingir, inclusive para poder realmente o intestino funcionar, o corpo da gente funcionar e realmente reduzir até o câncer de intestino, que infelizmente hoje as pessoas comem menos fibra do dia a dia. É perfeito, fantástico, porque a gente volta para esse ponto, gente, de que estamos falando de uma mudança de qualidade no carboidrato. Então, se você escolhe bater a sua quantidade de carboidrato no dia com pão francês, sim, vai ser restrita em fibra. Mas se você parte desse princípio que a gente está trazendo, de uma melhora na qualidade, que você vai fazer a substituição por vegetais é o que mais tem fibra. Então, na verdade, a gente tem essa chance de ter uma estratégia que tem mais fibra do que a ocidental, né? Comer carboidrato à noite engorda. Tem muitas pessoas que falam, então eu vou cortar e não vou comer, mas isso assim é complicado, porque já fizeram inclusive um estudo na Universidade Hebraica de Jerusalém, que as participantes fizeram dieta com foco de emagrecimento e podia comer o carboidrato só durante o dia e o segundo não tinha restrição. Praticamente todo mundo emagreceu, porque depende do que se você vai comer, depende do tipo do alimento, né? Então, hoje em dia, a gente pensa que é a qualidade do que a gente vai comer, a quantidade de calorias também, porque não é só low carb, você vai comer tudo que dá na sua cabeça, né? Para a gente ter uma ideia, a cada 7.700 calorias que você vai comer, além do seu corpo estar queimando, você vai ganhar 1 quilo de gordura. Então, assim, não importa se for no café, almoço, jantar, se você estourar, realmente você vai acabar engordando. Então, assim, eu acho que é importante a pessoa ter um equilíbrio, saber qual tipo de alimento você está jogando dentro de você, quais as calorias e qual a qualidade desse nutriente. Perfeito, fantástico. E a última, a estratégia low carb prejudica o sistema imune. Isso é mito, né? Então, a low carb não abaixa a imunidade, né? A gente tem 2 tipos de imunidade: imunidade inativa, imunidade adaptativa ou aquela adquirida. A inata é a primeira linha que a gente fala o seguinte, é como se fosse assim, nós temos que tem algumas barreiras no nosso organismo, entendeu? Da pele, do muco. Então, assim, se você tem uma alimentação equilibrada, o seu corpo ele começa a diminuir as toxinas, muito pelo contrário, né? A low carb não é uma dieta pobre, né? Então ela é até rica porque depende das escolhas dos alimentos, né? Então assim, 80% das células que estão ligadas ao imunológico estão concentradas no intestino, né? Então assim, tem que ser uma dieta rica em vegetais, entendeu? Minerais, então depende da sua escolha. E quando a pessoa está, né, inflamada, obesa, comendo muito açúcar, muito pelo contrário, a imunidade dela está baixa, inclusive nessa época de pandemia, né, que ela corre um risco maior, infelizmente, de pegar o Covid e ter, às vezes, uma complicação maior do que outra pessoa. Então, realmente, uma dieta desinflamatória, que melhora o seu organismo, inclusive o sistema imune. Perfeito, assine embaixo. Valéria, super obrigada mais uma vez, um verdadeiro prazer te receber. Aí foi um prazer muito grande, a gente sempre está à disposição aqui. E olha, com carinho enorme, muito obrigada pela essa oportunidade. O carinho é todo nosso. E agora é com vocês. Curtam, compartilhem e voltem para o próximo programa, porque temos ótimos temas, ótimos entrevistados. A gente se vê.